Eu quero agradecer muito, o pessoal adora a sua aula, por isso que quando eu falei que ia te convidar, as meninas lá do laboratório, ai, professora, convida mesmo, porque a aula dele é ótima. Ah, Então, obrigado, gente. eu te passo a palavra, você pode apresentar os seus slides aí não sei se você tem slide, tem, né? Isso, aí Pode eu vou apresentar compartilhar. na tela Hum. e a classe é sua, tá bom? Então, gente, muito boa noite para todo mundo. Meu nome é George e eu sou zootecnista. Olha que coisa diferente. Eu sou zootecnista e trabalho numa instituição de conservação, né? Então, não é uma coisa usual. Se as pessoas, se alguém fosse imaginar, né, uma pessoa trabalhando no ICMBio, imaginaria um ecólogo, um biólogo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu trabalho com algumas tecnologias avançadas e como eu conheço bem o lado da produção animal, né? Então eu sei de algumas ferramentas que a gente pode juntar conhecimentos e trabalhar bastante na produção sustentável. Então meus trabalhos assim são bem aplicados, né? Na área de conservação e produção sustentável. E o que que acontece? Na verdade, eu passei por algumas instituições, né? Por exemplo, eu formei em zootecnia em Viçosa, eu fiz um mestrado, aí eu fiz mestrado e doutorado no Japão, na Universidade de Hokkaido. Lá eu trabalhei com diversas técnicas avançadas, e quando eu voltei, gente, foi assim, uma vontade de aplicar as técnicas que eu tinha aprendido. Eu fiquei no Japão 6 anos só anotando, só aprendendo coisas, né? Aí eu aprendi uma coisa, pensava, isso dá para usar no pacu. Aprendi outra coisa e já pensava, nossa, isso aí no lambari ia dar perfeito, né? E a partir de 2011, quando eu regressei, eu comecei a trabalhar com espécies nativas, né? E, assim, desde então eu vim aqui para gerar tecnologia para o nosso país mesmo, para as nossas espécies, né, para as nossas condições. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Agradeço muito a professora Gisela pela oportunidade que ela sempre me dá de mostrar o meu trabalho, né? Meu não, da minha equipe, né? Eu sou mero coordenador da minha equipe. E hoje eu vou falar sobre conservação de peixes ameaçados de extinção, empregando biotecnologias avançadas. Gente, são trabalhos muito aplicados. Vocês estão vendo aí alguns dos nossos financiadores, né? Muitas empresas do setor hidrelétrico, elas financiam as nossas pesquisas. Então, quando uma empresa vem financiar, tem que ser uma coisa bem aplicada para resolver os problemas dela, né? E a gente vai abordar quais são esses problemas mais para frente. Então, é uma das coisas que falando um pouquinho sobre mim, como hobby, eu gosto bastante de jardinagem, bonsai, aquarismo e gosto de fazer móveis também, né? Gente, quando a gente fala de espécies ameaçadas de extinção, o, o, é, a, o órgão oficial, né, que vai categorizar uma espécie e dizer se ela está ameaçada, uma mais ameaçada do que a outra, a IUCN, que ele tem aquele livro vermelho de espécies ameaçadas, né, de extinção. Então, quando a gente vê uma coisa assim, o livro vermelho, assim, dá até uma tristeza, né? É um livro que ele descreve as espécies ameaçadas, e é um livro que está cada vez maior, assim, o volume maior. É, Antes era um livrinho pequenininho, passou para 2 volumes, aí foi aumentando, cresceu tanto que
começou a dividir, tem um livro só de mamíferos, tem um livro só de peixes, e é uma coisa muito triste, gente. Até a parte de peixe, ele já está sendo lançado em CD-ROM, né? Aqueles DVDs, etc, né? Multimídia, porque não dá conta de publicar de tantas espécies que temos. E quando a gente fala em espécie ameaçada, um sentimento ruim, né? Então, mas quando a gente fala em conservação, a gente pensa nesses animais assim, né? Coisa fofinha, né? A la foca branquinha, urso panda, né? A carinha dele gordinha, né? A onça pintada, lobo-guará. A gente pensa em coisa assim, né? Aí dá dó mesmo. Mas tem coisas assim que até fica deixado para trás, esquecido, né? Então, no caso de algumas espécies que até já foram extintas, e coisa recente, né? Será que não. A gente fica pensando, será que não dava para fazer nada nesse caso? E no caso de peixes, é uma coisa que a gente não vê, tá lá embaixo da água, não é fofinho, não é assim coisa que a gente tem conhecimento, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito crítica. E no caso de extinção de peixes, é bem crítico, por quê? Uma barragem no rio vai extinguir um monte de espécies, né? Várias e várias espécies, né? Você impedir a migração reprodutiva de um peixe, isso é muito... é uma extinção em massa, né? E olha, quem que vai se importar com um peixe desse todo esquisito, né? Esse aqui é uma espécie de esturjão, que é muito ameaçada de extinção. Então nós temos esse problema. Olha só como ninguém se importa com peixe. Isso vocês podem ver em todos os programas de domingo. A pessoa vai lá pescar um peixe carnívoro e faz isso aí na frente de todo mundo. Fala, vamos pescar um peixe carnívoro? Vamos colocar um lambarizinho aqui no anzol. Faz isso na frente de todo mundo. Não vem, ninguém toma processo, ninguém é culpado, porque o peixe não chora, não faz aquele barulhinho, né? Não faz cara de dó. Então, assim, nós temos mais problemas, né, na hora da conservação. Então, será que se desaparecer um peixe do nosso planeta, isso é complicado? Muda muita coisa? Uma espécie? Então, vamos fazer uma reflexão. No caso de extinção, isso afeta a ecologia, sociedade, economia, ambiente, né? Isso afeta várias e várias coisas. Cada espécie de peixe, gente, é única, né? Existe uma espécie, algumas espécies de peixe do gênero Bricon, que elas são onívoras com tendência frugívora. Então, ela come esses frutinhos da mata ciliar. E o que ela faz? Ela pega uma frutinha, come, aí sobe o rio, vai passear, etc., e acaba dispersando aquela semente, né? Através das fezes, né? Ele dispersa. Muitas vezes você está na beira de um rio, você vê uma espuminha assim, meio esquisita, né? Podem ser fezes de peixes com algumas sementes que o peixe vai dispersando. Então, quer dizer, esse é o único modo de dispersão do baixo rio para a cabeceira, né? Então, o peixe tem uma função ecológica muito grande. Isso é só para exemplificar uma coisa. E se uma dessas espécies for extinta, não adianta você soltar carpa, tilápia ou outra espécie, ela não vai fazer a mesma função, né? Então isso afeta tudo, gente. Afeta a ecologia, sociedade, economia, ambiente. Então, a gente que é da área ambiental, né? Se a gente quer conservar, né, atuar na conservação de peixes ameaçados, primeiro a gente tem que entender as causas de extinção, né?
Então, esse é um dos primeiros passos. Entre as principais causas, né, de extinção de espécie, todo mundo pensa em duas coisas, logo de cara. Destruição de hábitat, tá certo? Você constrói uma barreira dessa aqui, quer dizer, o peixe não migra, não reproduz, ele vai ser extinto. Então, numa tacada só, uma construção dessa barragem aqui, várias espécies migradoras vão ser extintas, né? Ok, isso é fato. E todo mundo pensa em pesca, né? Falar, não, todo mundo está pescando, coletando peixe, tá? Então vai acabar extinguindo. Só que no caso principal, entre as principais causas, pesca está entre elas, mas não é não é a causa principal. Destruição de hábitat é a primeira, introdução de espécies exóticas é a segunda. Isso ninguém imagina, né? Falar, será que soltar um peixinho lá no rio dá muito problema, né? Então, soltar tilápia, escapa a tilápia do meu açude, lá do meu sítio, será que dá algum problema? Bastante, né? Então, isso a gente vai ver para frente, mas existem casos assim que são bem alarmantes, né? Você fica imaginando, já pensou se um bagre africano ele começa a se adaptar na região norte, escapa de uma piscicultura, alguma coisa? Ou um pirarucu aqui na região sudeste, e pasme, já tem bastante, gente. Tem muito pirarucu aqui na região sudeste. Um peixe enorme, carnívoro da bacia amazônica, né? Então os impactos são enormes. Então isso deveria ter uma restrição legal para evitar isso. Um peixe desse, ele causa um impacto tremendo. Ele vai predar os juvenis das nossas espécies nativas, vai disputar alimento, vai disputar local de reprodução, né? E eu já fui em algumas expedições para coletar peixe na bacia do Rio Paraíba do Sul, né? E é triste de ver, gente. Só pegava bagre africano. E enormes, assim, 1 metro ou mais, assim, é coisa de outro mundo. Aí você fica imaginando, né? Você fala, olha, quantos juvenis um bagre desse comeu para chegar desse tamanho, né? Ele está disputando recursos, alimento, é um peixe que ele é muito rústico, né? Então, assim, é difícil competir com um peixe desse. Entre as fontes de espécies exóticas, nós temos os peixes ornamentais, isso tem demais, desde a criação até o aquarista doméstico. A pessoa compra, o peixe cresce demais, ele não dá conta, ou enjoou do peixe, ele vai lá e solta, né? Ninguém quer aquele peixe, né? Não tem aquário para manter aquilo e acaba soltando. Então, nós temos várias espécies, né, invasoras devido à aquariofilia. Pesca esportiva é outra fonte complicada, não pela pesca direta, mas o que acontece? Quando você vai lá e faz um açude, né, geralmente você vai querer soltar algum peixe para pescar ou para atender as visitas, né? Uma forma de lazer a mais. E todo mundo pensa nesses peixes aqui, né? Que são mais esportivos, mais agressivos, né? Todo mundo pensa nesses monstros do rio aí, que tem até o programa na televisão aí. Então, quer dizer, a pessoa que faz um açude, ele tem uma fazenda, um sítiozinho, ele vai soltar um desses, que acaba escapando para os rios, né? E não adianta proibir, quer dizer, ele vai dar um jeito e vai buscar alevinos desses peixes aqui, né? E acaba soltando. Outra fonte de peixes, lógico, a aquicultura, tem aí o caso do bagre africano, tilápia, tucunaré, muitas das pisciculturas
sofrem com enchentes, né, que acabam, então, transbordando tanques, tem a questão dos efluentes, o peixe sai, né, pela saída ali dos tanques, né, pelos canais de efluentes, e acabam encontrando algum rio aí. Né? E para a gente atuar, né? Tudo bem, tem esses problemas é, que causam a extinção, isso a gente tem que combater. Agora, e se o peixe já tiver em extinção? O que você faria se uma espécie estiver em extinção? Gente, pensem no caso da ararinha azul, que é um negócio assim mais presente na mídia, né? Nossa, só tem um. O que você faria, hein? Né? Na verdade, todo mundo pensa a mesma coisa, tá? Veja bem o caso dos peixes. Imagine aqui, ó. Aqui estou exemplificando com Piracanjuba, onde antes tinha milhares, agora nós temos dezenas. O que você faria? Todo mundo pensou a mesma coisa, ok? Adivinhar o pensamento de vocês. Ao pouco que tem, vamos tentar a reprodução e coletar algum tecido para fazer uma clonagem, um banco genético, alguma coisa, e não deixar ninguém encostar nesses peixes porque estão ameaçados, né? Acho que todo mundo pensa isso, né? E não tem segredo, gente, é pensar simples, né? É, é exatamente isso. Em outras palavras, é fazer um banco genético, né? Aqui o banco genético eu exemplifiquei aqui pela Arca de Noé, né? É um banco que pode ser usado para reconstituir. Tem vários problemas aí, né, gente? Tem só um casal de cada espécie. A hora que o leão comeu o coelho ali, quer dizer, vai extinguir uma espécie. Variabilidade genética péssima, né? Só um casal. Mas coitado do Noé, acho que ele pensou com ótimas intenções, né? Então é adotar um banco genético, né? O que seria um banco genético e para que serve, né? Banco genético é uma ferramenta para estocar material genético, ok? Estocar era o esperado. E esse material pode ser utilizado para reconstituir uma espécie ou população de peixes, né? Gente, então são dois caminhos. Uma coisa é você preservar, guardar. Só que em momentos de dificuldade, você tem também que reconstituir. É igual um banco, gente. Você guarda o dinheiro lá no Bradesco, Banco do Brasil, Santander, para no momento de dificuldade você reconstituir aquele dinheiro, você usar para uma situação emergencial. Gente, parece óbvio isso, né? Só que quando a gente fala em banco genético, todo mundo só fala em guardar. Fala, ah, não, congelei. Ah, não, fiz isso. Ah, eu tenho um banco genético. Tá. Se o peixe desaparecer do planeta, você consegue reconstituir a partir daquele material congelado? Se você não consegue reconstituir, não é um banco genético, gente, né? Ou assim, é pela metade, né? Muitas vezes, e projetos grandes envolvendo muito dinheiro, as pessoas vão lá e só congelam, falam, ah, não, estou congelando nadadeira em nitrogênio líquido. Ah, tudo bem, e aí? Se o peixe desaparecer do planeta, o que você vai fazer com aquela nadadeira, né? Em que situações são empregados os bancos genéticos em peixes? Vamos lá. Em geral, são populações ou espécies em extinção. No caso da produção animal, algumas linhagens de alta performance, alguns mutantes, algumas linhagens melhoradas. E no caso da biotecnologia, né? Isso a gente trabalha bastante aqui em Pirassununga. Peixes diferenciados, transgênicos, gerações de melhoramento,
peixes que só dão fêmeas, peixes que só dão machos. Então, a gente pode fazer bancos genéticos, por exemplo, de espermatozoide X, banco genético de espermatozoide Y, e etc. Né? Qual a forma mais segura e eficaz de banco genético, hein? O ideal é a gente combinar duas coisas. Combinar banco genético in vivo e banco genético in vitro. Né? Vamos ver o que é isso aí. É isso aí, gente, ó. Ter os animais vivinhos da Silva ali, para a gente fazer reprodução, fazer um monte de coisa, e ter um material congelado, né? Um não elimina o outro, eles são complementares, tá? Quando a gente fala em conservação, a gente não pode pôr todos os ovos no mesmo cesto, né? Vai que cai e quebra aí, trupica, né? Então a gente tem que ter várias frentes. No caso de peixe, não é a Arca de Noé. A gente faz, mantém alguns peixes em tanques artificiais, como esse daí, que são tanques de piscicultura, só que a gente põe peixes ameaçados de extinção. Então a gente tem o peixe vivo à esquerda e tem um material congelado em nitrogênio líquido. Olha a temperatura do nitrogênio líquido, gente, é menos 196, né? É coisa absurda mesmo. Então é o melhor meio para a gente preservar. Então, como que a gente pode utilizar esses bancos genéticos, né? A gente tem o banco genético em vivo, os peixes vivos ali, e tem o material congelado. Então, se você tiver um material congelado e e o peixe desaparece do planeta, é extinto, você pode usar algumas técnicas que a gente vai ver como elas funcionam e reconstitui. Entre elas, eu acho que todo mundo pensa nisso, né? Pensa na clonagem, né? Pensa assim, o peixe desapareceu. Mas aí a gente faz clone, né? Acho que a gente cresceu assistindo o Jurassic Park, a novela do clone, essas coisas, né? Acho que é a primeira coisa que vem à mente. Só que aí eu vou mostrar outras técnicas também, que são muito melhores do que a clonagem, ok? Então, banco genético ex situ, a gente vai combinar o banco peixes vivos e amostras congeladas. Então, banco genético in vivo, banco genético in vitro. Então, tá. Gente, se você tiver os peixes vivos lá nos tanques, você tem que fazer alguma coisa, né? Você não vai esperar aquele peixe morrer de velho ou morrer de alguma doença. Tem que fazer a reprodução, gente, urgente, tá? Então, esses peixes vivos, né, servem para você desenvolver alguma coisa. Você tem um tempo hábil aí de alguns anos, né, até conseguir isso. Então, mas tem que fazer, né? Então, ele pode ser perdido por simples morte ou manejo inadequado, né? Rastreabilidade. Será que era o tanque 17 mesmo que eu soltei aquele peixe? Ou foi o 18? Não, acho que eu misturei o 18 com o 21, né? Pode perder um lote inteiro assim. Isso não é incomum, tá? Então tem que fazer alguma coisa, principalmente voltada à reprodução. No caso de banco genético in vitro, congelar a amostra de peixe, você pode manter por quanto tempo quiser, né? Dentro do nitrogênio, gente, não tem como degradar. A única coisa que pode degradar uma amostra num tanque de nitrogênio é radiação, ok? Então, não é só congelar. Congelar é a parte mais fácil e mais barata. O problema é reconstituir. A partir daquele material congelado, você reconstituir. Sêmen congelado é uma porcaria como banco genético, ok? Por que isso acontece? Você tem o sêmen congelado, aí o peixe desaparece do planeta. O que você vai fazer com aquele sêmen lá? Você descongela e vai fertilizar ovos de quem? Né?
Então, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, né? Então, isso é um grande problema. Então, em peixe, a gente basicamente vai fazer isso, vai ter peixes vivos, né? E material congelado, ok? O que fazer com os peixes vivos? Tem que fazer alguma coisa que é a primeira coisa, reprodução. Pegar o peixe, escolher, vai lá na época correta, induz com hormônio, etc., e faz a fertilização artificial, ok? E aí você vai ter as larvinhas lá. Gente, eu vou mostrar para vocês como que é uma fertilização artificial em peixe, tá bom? Aqui é uma fêmea de bagre-sapo, uma espécie ameaçada de extinção, e que o nosso grupo foi pioneiro na reprodução desse peixe, ok? Ó, vou tocar aí. Aí, coletando ócitos, né? A gente já induziu com hormônio, e depois de um certo tempo a gente tem que fazer a coleta artificial. Olha lá o tanto de ovo, ok? Coletou, a gente insemina, a gente desenvolveu essa solução rosa, né, que dilui o sêmen e que mantém ele por muitas horas. E depois, quando a gente joga água, o que acontece? Jogou água, os espermatozoides começam a movimentar, igual esse vídeo aí, né? Jogou água, ele se movimenta por alguns segundos somente. Então, em geral, ele fica paradinho, mas depois com água ele se movimenta. Aí tem as primeiras larvinhas, né? Olha que interessante, a cor do vitelo do bagre-sapo é verde esmeralda, né? É muito, muito bonito, né? Então, reprodução fundamental. E no caso de banco genético in vitro, né? É importante você preservar, congelar com alguns critérios. Você tem que manter componentes maternos, componentes paternos, variabilidade genética e proporção sexual, tá? Então, não é só pegar meia dúzia de nadadeirinha e jogar no freezer, né? Você tem que pensar em tudo isso aqui, ok? E não adianta a gente reconstituir e depois só aparecer macho, né? Ou só aparecer fêmea. Então, no caso da clonagem, isso acontece. É por isso que a gente tem que pensar em várias coisas, né? É a questão da proporção sexual e variabilidade genética. Então, ok, o que é melhor para a gente trabalhar com conservação? O que a gente congela? Gente, a gente pode congelar sêmen, pode congelar célula somática, né? Nadadeira, embrião, um monte de coisa, né? Mas o melhor material, ele está relacionado com uma técnica. Essa técnica eu que trouxe ao Brasil. No Japão era novidade na época, né? E eu fiz o meu mestrado e doutorado com essa técnica. Então, eu cheguei no Brasil, assim, trazendo novidade fresquinha mesmo, que é a questão do quimerismo e propagação mediada, tá? Explicando para vocês, quando a gente fala quimerismo, a gente lembra uma quimera, né? A quimera é uma besta mitológica que é uma mistura de várias coisas, né? Olha lá, leão com dragão, cauda de serpente. É um organismo com uma mistura de vários animais, né? E em peixe é a mesma coisa. Uma quimera de peixe é quando mistura células de pacu, por exemplo, com células de lambari, células de sardinha misturado com células de atum no mesmo indivíduo. Mas para que eu quero misturar célula? Qual que é o meu interesse nisso, né? Então eu vou explicar para vocês. Gente, o desenvolvimento embrionário é uma coisa fantástica, né? Olha lá, ó. Vem espermatozoide e tal, tem um ócito, fundo de pronúcleo. Aí começa divisão celular, né? Todo mundo já viu isso. Aí em A, uma célula. B, duas. Depois 4, 8, 16, 32, 64.
E vai indo, né? Eu só sei falar até 64, mas todo mundo sabe que vai mais. E aí vai dividindo, né? Dividindo, dividindo. E é uma massa de célula. Beleza. E olha que coisa interessante, né? A partir daquelas células que foram dividindo, 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 aí aparece nadadeira, brânquia, olho, né? Tudo a partir daquelas células que foram dividindo. Aí, lógico, em algum estágio lá dessa divisão celular, um grupo de células deu origem ao tecido cardíaco, não é? No meio dessa massa, as células foram mudando, mudando, de repente diferenciou em tecido cardíaco, apareceu um coraçãozinho, né? Beleza. Pelo mesmo pensamento, a gente pode pensar assim: a célula foi dividindo, dividindo, um grupo específico de células foi se dividindo, diferenciando e deu origem à linhagem germinativa, né? Que é a parte reprodutiva do peixe, né? E que depois dá origem a oócitos e a espermatozoides. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E se eu pegar essa célula embrionária que dá origem à linhagem reprodutiva, eu pego de um salmão, uma célula de salmão, né? Transplanto para uma carpa. Será que a célula vai sobreviver dentro do embrião da carpa? Vai se diferenciar e a carpa vai produzir espermatozoide de salmão? Né? Será que isso dá certo? Aí, principalmente nesse estágio aí, isso é possível, gente. É possível um peixe produzir espermatozoide de outro peixe, trabalhando-se com célula germinativa primordial, que é a célula embrionária que vai dar origem a toda a linhagem reprodutiva. Aí um embrião de lambari, e aqui são células germinativas primordiais. Aí a gente pode coletar essa célula de um peixe e transplantar para outro, né? No caso aqui, a gente conseguiu já fazer, eu ia usar o exemplo da piracanjuba, mas a gente já está trabalhando com outra coisa. Esse aqui é um lambari com células de um peixe ameaçado de extinção, que é a piracanjuba, né? Aí, ó, o que acontece? Em A é a foto do embrião de lambari, tá vivinho da Silva ali, sob luz normal. Quando eu apago a luz normal e ligo a fluorescência, eu vejo aqui, ó, o B. Então eu consigo ver os pontinhos verdes, que são as células germinativas primordiais. Aqui em estágio mais avançado, né? Luz normal e aqui a luz com fluorescência. Aplicação dessa técnica. Gente, para que a gente quer fazer um peixe produzir espermatozoide ou ócito de outro peixe? Gente, no nosso caso, é a melhor forma de banco genético. A gente pode congelar células de peixes ameaçados de extinção e depois, quando a gente vier descongelar, pode transplantar para outro peixe. Um peixe que seja fácil a reprodução. Mas outras aplicações aí. Controle do ciclo reprodutivo. Peixe que tem maturação sexual precoce, a gente pode usar esse peixe para produzir gametas de uma outra espécie. Por exemplo, lambari. Em 3 meses ele já está produzindo espermatozoides. Um esturjão vai demorar 5, 6 anos. Né? Então, quer dizer, vamos usar o lambari para produzir espermatozoide de esturjão, né? Pode usar espécies pequenas para produzir gametas de espécies grandes. Ou seja, eu faço desova no meu aquarinho e posso ter um pirarucu, né? Preservação da diversidade genética, que é o nosso objetivo. E uma coisa mais viajante, mas no futuro eu tenho absoluta convicção de que isso será possível, que é produzir peixes de água salgada a partir de espécies de água doce. Né? Então, como que é feita aí essa quimera?
A gente faz a reprodução dos dois peixes ao mesmo tempo, tá? Uma é espécie difícil de reproduzir, aqui é uma espécie marinha, ó, linguado, né? Poderia ser uma espécie ameaçada de extinção também. Ok. E faz a reprodução da espécie receptora, uma espécie facinho aí de reproduzir, ok? Aí a gente pega o embrião, né? As células embrionárias, a gente pega só as PGCs e transplanta para o embrião do receptor. Esse embriãozinho vai crescer, vai desenvolver. Quando ele for adulto, ele vai produzir espermatozoides do doador, ou seja, uma espécie produzindo gametas de outra, né? Lambari produzindo gametas de piracanjuba, carpa produzindo espermatozoide de salmão e assim por diante. Olha um exemplo prático. Piracanjuba, um peixe ameaçado, a gente fez a reprodução, congelamento de células embrionárias, e aí, quando essa espécie tiver mais ameaçada de extinção, a gente descongela e transplanta para lambari, né? Então, tem várias aplicações, né? Então, os lambaris então, vão reconstituir uma outra espécie. Em outras espécies, eu vou mostrar para vocês com detalhe depois. O bagre-sapo, aquele vídeo que vocês viram, uma espécie ameaçada, a gente também está fazendo essa técnica. Então, a gente está transplantando células desse bagre-sapo, transplantando para embrião de mandi. Mandi é um bagre sem vergonha, reproduz, que é uma beleza, né? Então, a gente pega as células do bagre-sapo e transplanta para o mandi, né? O mandi é menorzinho, fácil de trabalhar em aquário, né? Então, o mandi passa a produzir gametas, né? Espermatozoides e ócitos do bagre-sapo, ok? Olha lá o bagre-sapo. Coitado, é uma espécie ameaçada, reprodução muito difícil, muito chata. Manejo é difícil, gente. É um peixe carnívoro, né? Ictiófago, não adapta a tanque. Uma dificuldade, um manejo difícil, grande porte, até para alimentar é difícil, que é um peixe carnívoro, né? E aí a gente transplanta a célula para quem? Para gente boa, para o mandi. É uma espécie comum, reproduz fácil, manejo é fácil, pequeno porte. Você pegou essa semana um peixe selvagem, na mesma semana ele está comendo ração artificial. Nunca viu uma ração na vida, ele come, né? É uma coisa, muito bonzinho. Então a gente transplanta a célula para ele. Esse é um outro projeto que a gente está usando o matrenchan, que é uma espécie comum de aquicultura, é uma espécie do gênero Bricon. Nesse caso é Bricon cefalos ou amazônicos, depende do autor. Mas, enfim, a gente está pegando células de vários outros Bricons ameaçados de extinção e transplantando para ele, né? Essa é uma outra aplicação prática. O lambari é um dos nossos carros-chefe, né? Então a gente está pegando células de vários caraciformes e transplantando células para o embrião de lambari. Lambari também é o filho bonzinho, né? É pequeno porte, muito fácil de trabalhar em aquário, né? A gente está consolidando como uma espécie laboratorial. Aí é que tá. Eu vou mostrar como que é feito um transplante de célula, isso mais por curiosidade, tá? Então a gente tem embriões das duas espécies, da espécie doadora e receptora. Aí a gente faz o seguinte, ó, em estágio de blástula, vai com uma micropipeta, coleta a célula do doador e transplanta para o receptor. Esse receptor quimérico, quando ele crescer, desenvolver, vai produzir espermatozoides e ócitos do doador. Outra técnica possível é você pegar só PGC, você vai lá, pega PGC e transplanta só PGC para a blastoderme do receptor.
Então vai pegando um por um, gente. É trabalho assim de presidiário, né? É assim, coisa. Você fica o dia inteiro fazendo isso. Mas é outra técnica. Outra possibilidade é você fazer isso aqui, ó, quimera sanduíche. Corta a blastoderme e faz um sanduíche. Transplanta dessa maneira. Mesmo resultado, né? Existem alternativas também, pegar a PGC já de larva, recém-eclodida, e transplantar de um para outro. Olha que bonito, gente. Eu vou mostrar um vídeo que eu fiz. A gente transplantando células de bagre-sapo, que está em verde aqui, e o embrião aqui é de mandi, tá? Eu usei um corante fluorescente que, quando a gente observa no microscópio de fluorescência, você vê isso aí, ó. Ó que legal, agora eu vou transplantar, vou pôr o vídeo para... Aí, ó. Agora eu vou injetar lá dentro daquela massa de células, né? Ok, esse embrião, quando crescer, vai produzir gametas do doador. Aqui um embrião de lambari, né? Lambari todo mundo acho que conhece. Então, embrião com as PGCs aqui transplantadas. Aqui, lambari com PGC de Matanchã. Aqui são as células dele. Aqui o mandi, dá para ver as PGCs também, né? Então, é outra técnica. Aqui são embriões aí com células transplantadas, né? Isso, embriões de dojo, que é um peixe asiático que eu trabalhei. Né? Aqui são lambaris com células de matrinchã. Isso morreu tudo, não deu certo. Então, para a gente evitar, depois que a gente viu essas técnicas, os problemas, né? Como que a gente pode evitar, ajudar na conservação? Viu que a gente, para trabalhar com um banco genético assim, trabalhoso, envolve muito dinheiro, muita tecnologia. Como que a gente pode ajudar, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é a escolha de espécies, né? Usar espécies nativas. Uma coisa que a gente está fazendo, produzindo peixes estéreis, né? Isso é muito legal, gente. Isso a gente está trabalhando muito forte nisso. A gente usa a mesma técnica da melancia sem semente, né? Então, quer dizer, aquela melancia sem semente, ela é uma melancia triploide. Quer dizer, todo mundo aqui é diploide, né? Tem uma combinação dos cromossomos da mãe e do pai. Então, a gente é diploide, né? Só que em peixe, em plantas, em vertebrados inferiores, a gente consegue fazer animais triploides. Tem dois conjuntos de cromossomos da mãe e um do pai. E quando a gente faz isso, olha o que acontece, ó. A fêmea diploide com ovário, acompanha ali o cursor do mouse, tá? A fêmea diploide normal, que a gente está acostumado, com ovário desenvolvido. Quando a gente faz o triploide, tem a fêmea, só que o ovário aqui é atrofiado, porque ele é estéril, né? Então, quer dizer, é uma maneira da gente evitar impactos, né? Caso esse peixe escape para os rios, ele vai morrer de velho, né? Mas não vai reproduzir, não vai tomar conta do rio, né? Isso é comum, gente, ó. Isso não é transgênico, não é nada. Todo mundo come triploide quase todo dia, ó. Se você comeu banana na sua vida, você comeu triploide, com certeza. Porque 100% das bananas são triploides. Você nunca viu o caroço, né, de banana. Apesar de existir nas selvagens. Então, melancia sem semente, algumas cítricas, algumas maçãs, né? Muitas vezes você deve ter escutado alguém comendo alguma fruta falando, nossa, que sorte, nenhuma sementinha. Não, não é sorte, gente. Tem gente trabalhando aqui, cansa, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que faz um triploide. Ok, ó? Um triploide estéreo. Ó,
Aí tem gente coletando ócito, tá? Saiu pouquinho, essa desova não foi das melhores, é um mandi, tá? É um bagre, olha que legal. Aí minha aluna tá com o potinho ali, ok, coletou, beleza, aí inseminou, jogou água para ativar, e no tempo certo ele vai dar um choque térmico lá, 1, 2, 3, já, isso, garoto. Esse daí ele tem que ter a temperatura correta, o tempo correto, né? Que é uma temperatura alta, né? Ali é 40 graus, temperatura de chuveiro, mais ou menos, é bem quente. E aí o peixe fica triploide estéreo, né? Quer dizer, não é difícil fazer, gente. Outra maneira da gente evitar impactos, né? Essa é a área de vocês. Acho que foi até legal eu usar esse exemplo, né? Mas otimizar espaço, melhorar a produção, a qualidade de água, usar aeradores para melhorar a produção num espaço menor. Aqui é a questão dos filtros, né? Utilizando plantas para reduzir aqueles compostos nitrogenados, né? E outros poluentes aí, né? Isso é a área da professora Gisela, né? Então existem várias alternativas, né? Essa a questão de uso de probióticos, né? Que ajuda a amenizar a emissão de poluentes, né? Repovoamento devem ser utilizados ferramentas de monitoramento genético. Esse é um grande problema. Várias empresas estão soltando, até por exigência do IBAMA, exigência legal, soltando um monte de coisa nos rios para repovoar, né? Que são os reforços de estoque. Eu sou a favor, isso é pano para manga, tá? Um monte de gente é contra, outros são a favor. Eu sou a favor desde que utilizados critérios corretos, né? Eu sou a favor pelo seguinte, gente. Muitas vezes é uma espécie ameaçada, vai ser extinta, não tem jeito. É o caso da brícon vermelha, que é endêmica de um rio, surubim do Rio Doce, tem vários peixes, né? Esses vão ser extintos, tá? Isso num período não muito, tempo não muito distante. E a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem surubim do doce, a gente tem brícon vermelha, a gente sabe reproduzir, né? E aí a gente tem as sementes, né? A gente tem que fazer alguma coisa com elas, né? Então, assim, melhorar as condições in situ e fazer um trabalho de reforço de estoque, eu acho super válido, né? Com os critérios certinhos, né? Gente, olha que legal, isso é mais por curiosidade, tá? Todo mundo sabe da questão de utilização de peixes para monitorar o ambiente aquático, né? Vocês estão acostumados, talvez, com Paulistinha, que são os mais famosos, mas agora eu vou mostrar um outro exemplo que está sendo muito legal. Isso para vocês da área de saneamento é uma coisa bem interessante. Qual que é o princípio, gente? Vocês viram naquele vídeo de reprodução a motilidade espermática, né? E a gente consegue fazer uma análise computadorizada da motilidade. Então, se tiver algum componente tóxico no ambiente, metal pesado, algum herbicida, qualquer coisa, isso muda completamente o padrão de motilidade, né? Olha só, eu peguei isso aqui do desenho dos Simpsons, eu adoro os Simpsons, e quando eu vi assim, eu achei bem legal. Olha lá, aí ele está mostrando o espermatozoide de uma pessoa que foi afetada pela radiação, olha lá, ó, comparando com o espermatozoide de uma pessoa normal, certo? Então, se a gente usar o espermatozoide de peixe para monitorar o ambiente aquático, é uma estratégia muito legal. E eu vou mostrar para vocês, olha lá, ó, esse é o espermatozoide de peixe no plasma seminal, ele está paradinho, e quando a gente mistura água, ele começa a movimentar.
Olha lá, vou misturar a água, tá? Joguei água, misturei. Aí ele começa a movimentar, ó, ele está procurando o ócito para fertilizar, né? E através desse padrão de motilidade, a gente pode ver se no ambiente aquático tem alguma coisa errada ou não, né? Então, o que que acontece? Aqui o ócito do peixe, né? Aqui tem uma entradinha que é a micrópila. Olha lá, é um funilzinho por onde o espermatozoide entra. Aí, quando joga água, o espermatozoide, que foi mais rapidinho, ele vai fazer isso, ó. Tchum! Entrou, fertilizou ali o ócito, né? Atingiu o ooplasma e não deu chance para os demais. Então, esse padrão de motilidade é bem interessante. E quando a gente faz uma análise computadorizada, a gente consegue avaliar tudo isso daqui, ó. Vários e vários parâmetros, né? Tudo computadorizado, gente. Aí, ó, o rastro dos espermatozoides. Tá vendo aqui o rastro vermelho? É o que ele andou aqui. Então, o vermelho é rápido, o amarelo é médio, não, é devagar, e assim vai, né? Cada cor tem uma categoria. Isso é uma análise computadorizada. E olha que triste, gente. A gente viu que uma concentração baixíssima de glifosato, a motilidade espermática do lambari vai a zero. E isso dentro da concentração permitida por lei brasileira e estadunidense. Então, assim, é uma coisa que tem que ser revista, né? Aí a gente tá avaliando, até está em processo, está em tramitação para publicar. A gente está vendo qual que é a melhor fase, né? Para a gente avaliar um herbicida, por exemplo. Ah, será que é larvinha? Será que é embrião? Será que é espermatozoide ou ovos adulto? Qual vocês escolheriam? Né? Nesse ciclo todo, a gente tem que escolher o mais frágil, né, gente? Porque se o herbicida está afetando o mais frágil, que é o embrião, então as leis têm que ser determinadas baseado em ensaios toxicológicos no embrião, tá certo? Então já até adiantei o resultado para vocês. O embrião ele é o mais sensível de todos. O espermatozoide é o segundo. Esse eu vou passar para vocês depois um vídeo no YouTube, e aí vocês cliquem lá e vejam o vídeo sobre os nossos projetos. Acho que vocês vão achar bem legal. Eu vou falar um pouco só sobre algumas formas de reconstituição de peixes já extintos, né? Isso a título de curiosidade, tá? Uma das formas de reconstituição é a androgênese, né? Quando a gente fala em fertilização normal, é assim, ó, tem o espermatozoide, o ócito, haploide, junta dá o diploide normal. Androgênese, o que a gente faz? A gente irradia o ócito, elimina o genoma do ovo, do ócito, na verdade, né? Irradia lá. Olha eu colocando a mão na câmera lá de UV. Tinha que estar usando óculos, luva, um monte de coisa ali, mas só para tirar foto e mostrar para vocês. Aí eliminou o genoma materno, né? Fertiliza. Aí a gente dá um choque de temperatura ou pressão para duplicar o genoma do pai. E aí a gente tem um androgenético diploide, ok? Tem outras formas, acho que eu não vou prolongar muito sobre essas técnicas, né? Essa é uma técnica que eu desenvolvi lá no Japão por pura sorte, né? Na verdade, é uma forma de androgênese que é injetar vários espermatozoides dentro de um oócito. Então, o que eu fiz? Eu injetei um espermatozoide no ovo, 10 espermatozoides, 100 espermatozoides ou 1.000 espermatozoides. E quando eu injetei 1.000, ele aumentou a fertilização e deu peixe tudo derivado do pai, sem nenhuma contribuição da mãe. Eu fiz, na verdade, para testar, e encontrei esse resultado de sorte mesmo, tá? E aí o que acontecia, gente?
juntava, né, fundia 3, 4, 5 espermatozoides e dava origem a um peixinho, né? Isso aí foi bem legal. Clonagem, né? A gente pode fazer clone em peixe, igual fez da ovelha Dolly, igual fez do Guaraná também, que é o Dolly, que é um clone do Guaraná Antártica. Elimina o genoma materno, pega um núcleo e transplanta. Então vai ter um peixe clonal, né? Se você tiver algum material congelado, você descongela e faz clone, né? Gente, é uma coisa que vocês vão ver muito na carreira de vocês. Se vocês estão trabalhando com saneamento, muitas vezes as pessoas vão perguntar: ah, tudo bem, tem esse tratamento, tem essa técnica, mas é viável economicamente, né? Claro que a gente tem que fazer o máximo para baixar os custos, né? Mas aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Se fosse pensar hoje, a gente produzir uma galinha de 1 quilo em um mês, é quase um milagre, né, gente? É coisa de outro mundo, né? E isso é possível através de técnica, né? Olha o tanto que evoluiu, né? Antes era fita cassete, então hoje a gente escuta num aparelhinho ali de 2 dedos, né? E olha só, açúcar mascavo, gente. O açúcar branco de tão popular, de tão processado, de tão assim estudado, o açúcar refinado é mais barato do que o açúcar bruto, o açúcar mascavo, né? Por quê? Produziu em escala. Isso é possível fazer também com o meio ambiente, gente, né? Então, quer dizer, a pessoa pode falar assim: ah, não, mas aí tem esses filtros, tem essas coisas, mas se eu não usar isso, eu tenho mais lucro, eu tenho maior produtividade. Gente, tem coisa que tem que pensar na minha concepção da seguinte maneira: não, o outro caminho não existe. Não tem que pensar outro caminho, né? E cabe a nós gerar tecnologias para isso ir caindo por água abaixo. Olha como está popular a energia solar, né? Olha o caso do açúcar, né? Sempre tem um jeito, gente. E esse é o nosso papel, de desenvolver essas técnicas e mostrar que dá certo, tá certo? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Sempre tem um jeito, ok? Gente, eu não vou prolongar mais, tá? Eu ia falar um pouco sobre algumas das nossas técnicas. Eu gostaria de agradecer em nome da minha equipe do Laboratório de Biotecnologia de Peixes, né? Eu convido a todos a conhecer as nossas instalações. Nós trabalhamos com tecnologias bem avançadas, coisas que são usadas em humanos, em ratos, drosófila, a gente usa em peixes, né? Tem vários equipamentos, né? E com relação à nossa conexão com a biodiversidade, então, o que a gente já colocou aqui para vocês são possibilidades, ferramentas, para que a gente consiga recuperar, né, preservar algumas espécies, recuperar algumas que certamente iriam se extinguir, porque quando chega num determinado quantidade, né, de organismos, a chance, como o Jorge falou, várias, a gente tem certeza que vai se extinguir, né? Então, sim, propor essas ferramentas, pensar em como fazer esse tipo de abordagem para a gente, quem sabe, em tempos que a gente tenha ventos mais favoráveis para o saneamento, para a área ambiental, a gente consiga colocar em prática todos esses projetos. Então, acho que se não tem ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu agradeço demais o Jorge novamente, muito obrigada, Jorge. Imagina, é um prazer sempre. Fará uma visita para vocês, né? E para os alunos, então, deixo aí a mensagem que o próximo vídeo, teve um aluno que já mandou o vídeo da biodiversidade, mas não era para a gente fazer o vídeo da biodiversidade ainda, porque a gente passou alguns conceitos na aula passada, e o Jorge, então, nos brindou hoje com essa aula.
Então, eu espero, na próxima aula, a gente vai passar os vídeos que vocês vão me enviar sobre biodiversidade. Aí eu convido os meninos que me mandaram, Gabriel, né, e o Lucas, a arriscarem um videozinho aí que tenha som, né? Hoje me deu uma vontade de que algum aluno fizesse um rap, o rap da biodiversidade, acho que ia ficar super legal, né? Dois peixinhos assim, um conversando com o outro, me empresta a sua barriguinha para eu poder fazer uns embriõezinhos aí para a gente poder voltar a habitar o planeta. Então, gente, eu acho que dá bastante, né? Bastante. Usem a imaginação, procurem ser criativos para a gente se divertir um pouco também, além de só ter que estudar, tá certo?